Suelen. Olá, Anderson, bom dia. Oi, É um grande Samantha. prazer. Tudo Tudo bem? bem? Subiu um totem aqui, não sei se você está nos vendo. Subiu um totem, a gente está te Sim, vendo sim. perfeitamente. Para quem não sabe, a Samantha está na Escócia. Hoje é o encerramento da COP26. Ela está lá numa movimentação absurda, né, de fim de encontro. Um encontro aí que em 2 semanas discutiu vertentes importantíssimas. E a gente quer saber absolutamente de tudo que rolou aí, essa percepção em loco que a doutora Samantha teve o privilégio de viver nas últimas semanas. Doutora Samantha, para começar, para quem nos assiste da cadeia produtiva do milho, para o produtor, para o atravessador, né, para quem está envolto nessa cadeia, o que significa a expressão ESG? O palco é todo seu aí da Escócia, na COP26. Obrigada, Suelen. Muito obrigada a todos. É um super prazer participar aqui. Quero agradecer ao Anderson e parabenizar, né? A gente viu que o Anderson foi aí um guerreiro em colocar isso de pé. E ele estava falando do milho, né? A gente tem essa ligação cultural com o milho, né? Eu tenho lembranças de infância de roubar milho do vizinho. O vizinho sabia que a gente pegava o milho de lá e fazia um milho verde, a gente ia levar cozido. Mas é a cultura do milho. O milho é tudo, é proteína, é alimento, é ração, é energia. A gente está falando agora de energia limpa. E o ESG não vai mais sair da agenda. O ESG é Environmental, Social and Governance. E essa expressão é o que a gente mais vê aqui pela COP hoje, que não existe mais como voltar atrás de contextos em que todos os investimentos e todas as cadeias produtivas, todas as atividades não levem em conta essas três letrinhas. Ou você é envolvente com isso, né? Envolvido totalmente com o ambientalmente correto, positivo, com o socialmente inclusivo. Hoje não é só justo, mas é inclusivo, é provocar o bem-estar de populações com a sua produção, com a sua atividade, com o seu serviço, e isso tudo, obviamente, que no mundo capitalista, onde o que interessa também é o retorno financeiro, tem que dar lucro, a governança tem que ser uma governança corporativa e que traga um retorno financeiro para essas operações. Enfim, falando um pouco mais de ESG na cadeia do milho, e eu acho que a gente precisa, de fato, ter essa convicção de que nós precisamos olhar para dentro disso agora como uma cadeia, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Aqui na COP, cada dia foi dia de um tema, né? Anteontem foi o agro, ontem foi o transporte, hoje vai ser a parte de cidades e regiões, construções, mas ontem, quando se falava em transporte, se falava muito do carro elétrico. E quando a gente olha para o carro elétrico especificamente, de fato, ele não emite nenhum tipo de poluente. Mas a pergunta é, onde vai ser abastecida a bateria que vai fazer esse carro rodar sem poluir? Se essa bateria for para ser recarregada, ela vai precisar de uma fonte não renovável, de queima de combustível fóssil, nós não podemos dizer que ela é totalmente energia limpa. E é isso assim que eu gostaria que fosse olhado o agro também, né? Que um dia anterior a gente falou do agro. Porque temos poluição ou temos supressão de vegetação ou temos algum tipo de emissões ou de impactos ambientais. O importante é sempre se olhar a cadeia. E é dentro desta cadeia que os investidores e as empresas estão olhando para esse ESG. Eu estou cuidando aqui, vou cronometrar para eu não passar, porque o assunto é tão amplo que eu não gostaria de tomar o espaço dos meus colegas, mas já iniciei aqui, pretendo ficar dentro dos meus 15 minutos. Vamos lá. O ESG, então, esse conceito integrado de ambientalmente correto e positivo, de socialmente inclusivo e justo, e de gestão eficiente, lucrativa, é um conceito que hoje tem aqui, eu trouxe para vocês uma pesquisa, um estudo da Price, né, da PwC, que as empresas declararam participar de algum segmento especial da listagem relacionada a ESG. E aí a gente vê aqui os medidores, quais são os termômetros disso tudo. Então, todos os índices
Dow Jones, que a gente conhece bastante, B3, e estamos falando aqui de uma commodity que é o milho, a participação dessas empresas e dessas, digamos que desse rating, né, a gente aqui fica falando em inglês, a gente não consegue traduzir, mas desse ranqueamento das empresas que levam em consideração o seu ESG, cada vez mais significativo. E para o ano que vem vai ficar mais exigente ainda. Já foi aprovado, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, ele sofreu algumas alterações na metodologia para o ano que vem, e o objetivo é que a gente consiga fazer com mais transparência. Aqui na COP, a principal expectativa para hoje e amanhã, né, que hoje é o penúltimo dia, né, o encerramento é amanhã, é a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, e esse acordo que é o que prevê o comércio oficial de carbono. E vamos lembrar o que é um pé de milho, ele é do começo ao fim, ele é verde, então ele é altamente captador de gases de efeito estufa, de gás carbônico principalmente, fixando isso no solo, transformando isso num alimento ou numa energia limpa. E depois, se a gente usar a biomassa do milho para geração de energia, a gente pode fazer disso um circuito fechado. Acho que esse é o maior desafio do produtor hoje. Mas quando a gente coloca essas discussões aqui, que vão ser fechadas, né, principalmente agora, essa regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, um dos principais problemas que tem se enfrentado nas nações é a transparência. Como que vai se medir isso? E agora há pouco a gente estava discutindo a respeito de o Brasil ter aderido ao acordo do metano, né, de participar do esforço global de diminuir emissões de metano em 30% no globo. E aí ficou se discutindo também a pecuária, enfim, o quanto emite, o quanto não emite. Se nós olharmos para esses índices, o que a gente precisa é de transparência. E quando a gente vem para o milho, a gente tem essa transparência desde o comecinho. Então, a gente tem mudas que são super tecnologicamente trabalhadas, hoje, institutos de pesquisa, né? Estamos aqui, o Décio está aí, da Embrapa Soja, mas, enfim, essa tecnologia que nós temos embarcada hoje na agricultura, na agropecuária tropical brasileira, ela nos permite, desde a mudinha, do plantio num solo que recebe um bioinsumo, que faz curva de nível, que é dentro de uma propriedade que tem áreas de preservação permanente e reserva legal, e afirmo aqui de novo, fiz de novo esse estudo comparado, nenhum país do mundo tem APPs ou reserva legal. Isso tem que entrar na nossa conta, né, no nosso balanço. O objetivo dessas novas metas para a B3 para o ano que vem é tornar tudo isso mais transparente. Então, a gente já tem aí no milho uma vantagem. Eu vejo que o esforço, né, do Anderson aí para a gente aumentar a produção de milho no país, a gente precisa olhar para ele como um grande resolvedor de problemas. Os questionários que vão ser aplicados para medir esses índices de ESG vão ser simplificados, e eu acredito que o milho brasileiro pode ser o milho mais sustentável do planeta, do começo ao fim do processo. Estou conseguindo mudar aqui. Mudei. O que a gente precisa, e o produtor, o comprador, o consumidor que está nos assistindo, precisa ficar atento para que a gente entenda o quanto é sustentável o milho brasileiro. Ser ESG é atender principalmente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. As Nações Unidas colocou 17 objetivos para serem atendidos até 2030, e dentro desses 17 objetivos existem quase 200 metas, né, para cada um dos objetivos. Mas se nós olharmos esse ESG, o nosso agro, ele atende praticamente todos esses objetivos, no sentido de erradicação de pobreza. Só no ano da pandemia, onde todos os setores desempregaram, o agro entregou praticamente 20% de todos os empregos gerados. Quer dizer, de que forma a gente consegue colocar isso na nossa conta? Em vários ODS, a gente consegue atingir esse objetivo. Depois, quando a gente olha para a saúde e bem-estar, quando a gente olha para a fome,
o nosso índice de produtividade no Brasil, altíssimo em relação a outros solos, traz para nós essa dupla vantagem. Além de estarmos falando de impactos ambientalmente positivos, quando há uma gestão eficiente e nós temos condição de fazer isso, nós estamos falando de um outro grande problema, que é matar a fome do planeta. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, mais ou menos, mas alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, em 8% de agricultura no nosso território. Do Brasil inteiro, a gente planta em 8%. Quer dizer, existe um potencial de crescimento, não só de áreas que podem ser exploradas, mas de produtividade embarcada nas tecnologias que a gente está trazendo para dentro, que não tem nenhum outro para bater a nossa sustentabilidade, né? Como eu estou falando aqui, o milho, eu diria que ele tem, na sua essência, ele é ESG, né? Ele é ESG por natureza. Quando a gente fala de segurança alimentar, e agora, né, de segurança energética, nós estamos passando por uma crise energética gravíssima no planeta, que fez com que até o potássio faltasse aí no Brasil para que a gente tivesse lá o nosso NPK, né? Para a próxima safra a gente vai ter mais problemas com falta de potássio. E essa é uma consequência da crise energética. A gente está falando de 8% do etanol produzido do milho. Quer dizer, quanto nós podemos incrementar essa produção de etanol? E volto a repetir, ontem aqui nas discussões a respeito de transportes, o etanol foi o grande resolvedor, né? Foi a grande solução colocada na mesa, porque é sustentável do começo ao fim. Nós estamos falando de um combustível que vem de uma planta que, quando cresce, capta carbono, que no seu processo de produção pode ter uma cadeia muito limpa e que, no fim, nos dá um combustível que emite muito menos do que combustível fóssil. Quer dizer, a gente na cadeia, no ciclo, na economia circular do milho, ele pode ser um saldo super positivo. A própria Embrapa, e aqui rendo minhas homenagens de novo ao Décio, diz que a cadeia de valor do milho é um típico exemplo de negócio da bioeconomia, que é o que a gente vem falando, que é a solução para as mudanças climáticas e também para a conversão de florestas em áreas produtivas, de interesse público e privado, obviamente, privado quando a gente fala de alimento, público quando a gente fala de energia e até de suprimentos também. É um bioalimento base vegetal, proteína animal. Na terminação do gado em confinamento para diminuir o impacto da pecuária nas emissões, a ração é de milho, né? A base da ração também vem de milho e soja de grãos. Então, quando a gente coloca isso no componente de transformação da pegada ecológica do nosso processo, de novo o milho entra no começo, no meio e no fim. Que fala de bioenergia, de bioprocessos, biomoléculas. Isso aqui é uma fala da Embrapa, né, que eu trouxe para cá, ipsis literis. E uma diversidade de usos industriais aí que a gente nem fala, né? E de consumo humano eu sou suspeita porque eu sou fã de suco de milho, bolo de milho, pamonha, tudo que vem do milho. Nós tivemos mais de 100 milhões de toneladas colhidas nas 2 últimas safras e para 2020 e 2021 a previsão da Conab é de 106 milhões de toneladas. Tudo no Brasil, e a gente vê isso aqui na Europa. Tudo é muito pequeno. Eu peguei um trem aqui, em 4 horas eu atravessei a Escócia. No Brasil, as proporções são muito favoráveis a nós quando nós falamos de impacto. Porque se nós tivermos uma produção sustentável de um produto que tem todas essas biocaracterísticas aqui, nós somos grandes, muito grandes produtores disso tudo. Então, o milho tem um potencial de ser um protagonista nesse processo gigantesco e a gente tem muito para esperar dessa cadeia. Eu queria deixar... E aqui eu quero voltar para o meu cronômetro para não me prender muito na discussão, deixar muito claro o seguinte: primeiro,
As exigências ambientais brasileiras são únicas para nós. Não existe outro país do mundo que tenha reserva legal, uma parte da propriedade privada destinada à conservação. Não existem outros lugares no mundo que tenham áreas de preservação permanente, são locais ambientalmente relevantes e que são protegidos por lei, e que tenham áreas de uso restrito. Essas três figuras são obrigações que estão no nosso Código Florestal. Quando a gente fala de ESG, onde está o nosso E, né? O environmental, o nosso meio ambiente cuidado? Primeiro que na nossa matriz energética, a gente é baseado em hidrelétrica, biocombustíveis, ao contrário de vários países que são termoelétricas, carvão, combustíveis fósseis, petróleo, gás. Temos mais de 66% de vegetação nativa no nosso país, e temos várias tecnologias de produção que são altamente impactantes do ponto positivo, né? Do ponto de vista positivo, vem aí o nosso ABC+, agricultura de baixo carbono, e que fala de sistemas de integração, de bioinsumos, tanto biodefensivos quanto biofertilizantes, plantio direto. Nós temos uma integração de milho com braquiária que é extremamente positiva para o solo, fixação de nitrogênio, e aí também dentro desses sistemas de rotação de culturas, escolha dos cultivares, como falei, temos instituto de pesquisa da nossa agricultura tropical que trazem um diferencial para o que é feito nos outros países, principalmente aqui do hemisfério norte, né? Vamos falar dos Estados Unidos. Temos, sem dúvida, o melhor sistema de logística reversa de embalagens de agrotóxicos. O Brasil beira 100% aí de retorno de embalagens. O nosso S, que é o social, né, o nosso social, o nosso bem social do agro no Brasil, é visto em todos os lugares. A gente vai ali para as fronteiras, Sorriso, Sinop, que são áreas, cidades que nasceram da prosperidade do agro, que são pujantes, riquíssimas. Então, nós tivemos aí 17,3 milhões de trabalhadores em 2020, que foram empregados pelo agro, né, 20% do mercado de trabalho, e certamente o agro é um grande promotor do bem-estar social, a gente não tem dúvida disso pelo que a gente vê. O nosso G, a governança, eu acho que é o grande desafio para o produtor rural brasileiro. Nós temos um país complexo, do ponto de vista tributário, do ponto de vista de infraestrutura, nos falta estrada, nos falta... da porteira para dentro a coisa fica muito bem, mas da porteira para fora a gente ainda precisa de muita ajuda. Grandes exportadores com alto nível de gestão nós temos, e também temos o produtor rural familiar muito pequeno, que às vezes tem dificuldade até para conectividade no campo. Então acho que o G é um grande desafio, mas sem dúvida, na média, o agro é lucrativo, é inclusivo, tem um grande número de mulheres. Participei esse ano do Congresso Nacional de Mulheres do Agro, a mulherada aí está mandando ver, né, super bem no agronegócio. E somos os garantidores de superávit de balança comercial há muito tempo. Como mostrar que eu sou ESG? E aqui eu estou falando com o pequeno, com o médio, com o grande produtor de milho do Brasil. O primeiro ponto é olhar da porteira para dentro, conhecer a sua propriedade. Por onde que começa a ter critérios ESG, a ser reconhecido como sustentável? Olhar para dentro, porque a gente não gere o que não conhece. Realizar seus inventários. O que é um inventário? É um balanço. Quanto que a minha produção emite, quanto que a minha produção capta de gases de efeito estufa. Eu preciso conhecer o que eu faço com o meu solo, o que eu faço com a minha produtividade. Um desafio que eu acho super importante é o milho, quando ele está crescendo, ele capta mais gás carbônico do que uma árvore, por exemplo. Porque a árvore só capta lá nas folhas, e o milho capta ele inteiro, né? O pezinho de milho inteiro fica captando esse carbono. O problema é que se nós não usamos a biomassa, se tira a espiga e aquela biomassa é perdida, esse carbono volta para a atmosfera. Então, para ter um balanço altamente positivo, é preciso que haja o uso dessa biomassa. Geração de energia, a gente está fazendo isso com bagaço de cana e está dando super certo. Eu acho que a gente precisa voltar os olhos para isso. Documentar todos esses processos, né, com metodologias conhecidas, e usar as tecnologias disponíveis que nós temos aí. Volto a falar de Embrapa, de as universidades brasileiras, Exalc, a USP, enfim, temos muita coisa aí para usar de bom. Vem aí o mercado verde, né? Nós temos já no Brasil a lei de pagamentos por serviços ambientais, que foi implementada no começo desse ano, foi lançada a CPR Verde, e há uma estimativa
dados da Agência Brasil, de gerar até 30 bilhões em 4 anos de operação com CPR verde. Quem tem que receber este recurso todo é o produtor rural. Ele é o gerador de crédito, ele que precisa receber por isso. E o milho, com certeza, pode ser a grande vedete desse mercado todo. Com isso, eu chego aqui nos meus 16 minutos, passei um. Gostaria de agradecer de novo a oportunidade, dizer que nós somos parte da solução, aliás, estamos repetindo isso aqui, we are the solution, porque sim, nós somos parte da solução desse problema, tanto de segurança alimentar quanto de mudanças climáticas, e dizer que, sem dúvida, é muito promissor, viu, Anderson? Quero dizer que é muito promissor esse novo movimento. Contem comigo, que a sustentabilidade está, sim, no Brasil. Agradeço, fico à disposição.